A chuva não caía. Ela espancava a terra. Era um dilúvio bíblico, transformando o barro vermelho do Wyoming em uma lama espessa que parecia sangue coagulado sob a luz dos relâmpagos. O som era ensurdecedor, trovões que faziam as tábuas da varanda tremerem como dentes batendo de frio. Mas Elias não ouviu o trovão. Ele ouviu o baque, algo pesado, algo vivo, algo que colidiu contra a porta de carvalho maciço da sua cabana com o peso do desespero. Elias estava sentado na poltrona de couro gasto, limpando um rifle Winchester que não disparava há 5 anos. Ele parou. O pano sujo de óleo congelou sobre o metal frio. Seus olhos, cinzentos e cansados, fixaram-se na madeira da porta. Ele não esperava ninguém. Ninguém subia aquela colina. Não com esse tempo. Não se quisesse viver. Outro baque, mais fraco dessa vez, seguido por um som que fez o estômago de Elias dar um nó apertado. Um gemido, agudo, abafado, feminino. Elias largou o rifle. Levantou-se, as botas pesadas estalando no assoalho. Ele não correu. Homens como Elias não corriam. Ele caminhou com a precisão de um predador que sabe que o perigo está do outro lado. Sua mão direita pairou sobre o Colt Navy no cinto. Um reflexo antigo, um fantasma muscular. Ele destrancou a tranca de ferro. O metal gemeu, abriu a porta. O vento uivou, jogando chuva gelada em seu rosto, cegando-o por um segundo. E então ele olhou para baixo. Havia uma mulher caída na varanda. Seus cabelos estavam ensopados, colados ao rosto pálido como mármore. O vestido, que um dia fora azul, agora era uma tela abstrata de lama e algo muito mais escuro. Sangue. Muito sangue. Ela tentou se erguer. Seus dedos arranharam a madeira molhada, as unhas quebradas, sujas de terra. Ela levantou o rosto. Elias sentiu um choque elétrico percorrer sua espinha. Não era apenas a beleza dela, embora fosse inegável mesmo na ruína. Eram os olhos, verdes, febris, aterrorizados. Mas no fundo daquele pânico havia algo duro, como aço temperado no fogo. Ajude! A voz dela era um sussurro quebrado, engolido pelo vento. Elias deu um passo à frente, ajoelhando-se na poça que se formava ao redor dela. Quem fez isso com você? Ele perguntou, a voz rouca pelo desuso. Ela não respondeu. Sua mão esquerda agarrou o antebraço de Elias com uma força surpreendente. Seus dedos cravaram na camisa de flanela dele. Eles estão vindo, ela engasgou. Elias olhou para a escuridão além da varanda. A chuva criava uma cortina impenetrável, mas ele sentiu. Aquele arrepio na nuca que ele não sentia desde a guerra. A sensação de estar sendo caçado. Ele a pegou nos braços. Ela era leve, leve demais, como se a vida já estivesse vazando pelas fendas de seu corpo. Ele chutou a porta, fechando-a contra a tempestade. O silêncio repentino da cabana parecia ensurdecedor. Levou-a para a mesa de madeira robusta no centro da sala. Varreu os pratos e as ferramentas com um braço, deitando-a ali. A luz do lampião a óleo balançou, projetando sombras dançantes que pareciam espectros famintos nas paredes. Onde? Elias perguntou, rasgando a manga do vestido dela sem cerimônia. Ombro, ela sibilou, os dentes trincados. Elias viu o ferimento. Um buraco feio, escuro, com as bordas queimadas. Chumbo quente, grosso. Calibre 45. Tinha entrado fundo. Não havia saída. A bala ainda estava lá. Vou ter que tirar, disse ele. Não havia pena na voz dele. Apenas a constatação fria da necessidade. Ele correu até o armário. Pegou uma garrafa de uísque barato e uma faca de caça com lâmina de 6 polegadas. Acendeu o fogo no fogão a lenha, enfiando a lâmina nas chamas até o metal brilhar num vermelho alaranjado, furioso. Voltou para a mesa. A mulher estava consciente, mas por pouco. O suor frio cobria sua testa. Ela olhava para o teto, a respiração curta e rápida. Isso vai doer, avisou Elias. Vai doer como um inferno. Ela virou a cabeça para ele. O olhar dela travou no dele. Não pediu piedade. Faça, ordenou ela.
Elias derramou o uísque sobre a ferida. O líquido âmbar lavou o sangue e a lama. Ela arqueou as costas, um grito estrangulado morrendo na garganta. O cheiro de álcool misturou-se ao cheiro metálico de sangue. Ele pegou a faca incandescente. "Segura firme", disse ele. Elias começou. A lâmina cortou a carne inchada. O cheiro de carne queimada encheu a pequena sala, enjoativo e doce. Ela gritou. Um som primal, animal. Sua mão direita, a que não estava ferida, disparou e agarrou o pulso de Elias. "Por favor, segura firme." Ela gemeu, delirando de dor, apertando o braço dele como uma morsa. Elias parou por 1 milésimo de segundo. O fazendeiro segurou e entendeu a verdade. Não foi o grito, não foi o ferimento, foi a mão dela. Enquanto ela apertava o pulso dele, buscando uma âncora para suportar a tortura, os dedos de Elias sentiram a palma da mão dela, áspera. Não era a aspereza de quem trabalha na terra, com enxada ou arado. Não havia calos nas pontas dos dedos ou na base da palma, onde se segura uma ferramenta de lavoura. O calo estava no dedo indicador, e na curva entre o polegar e o indicador. Elias conhecia aquele calo. Ele tinha o mesmo em sua própria mão. Era o calo de quem dispara uma arma, muitas vezes. Era a marca de um pistoleiro. Ele olhou para o rosto dela novamente. A máscara de donzela em perigo caiu aos olhos dele. Aquela mulher não era uma vítima fugindo de bandidos comuns. Ela era uma jogadora, talvez uma assassina. E a bala no ombro dela não era um acidente, era um acerto de contas. Mas a bala tinha que sair. Elias bloqueou o pensamento, voltou ao trabalho. A ponta da faca raspou no chumbo. Ele torceu o pulso. O metal estalou contra o osso. Ela desmaiou. O corpo dela ficou mole sobre a mesa, mas a mão continuou agarrada ao pulso dele, num espasmo final antes da inconsciência. Elias puxou a bala, uma esfera deformada de chumbo cinzento. Ele a soltou em uma tigela de metal. O som foi um tling solitário na cabana silenciosa. Ele limpou o ferimento, enfaixou-o com tiras de lençol limpo. Pegou-a novamente nos braços e a levou para sua própria cama, no canto do quarto. Cobriu-a com colchas de lã grossa. Depois, voltou para a sala. Encheu um copo com o resto do uísque. Bebeu de um gole só. O fogo desceu, queimando pela garganta, mas não aqueceu o frio que se instalara em seu estômago. Ele pegou a bala da tigela. Rolou-a entre os dedos. Não era uma bala comum. Havia uma marcação na base do projétil, quase apagada pelo impacto, mas ainda visível à luz do lampião. Um pequeno X riscado. Munição personalizada. Coisa cara. Coisa de gente que mata por profissão, não por necessidade. Elias olhou para a porta. A chuva continuava, mas agora ele ouvia outra coisa. Longe, muito longe, no limite da audição humana, misturado ao trovão. O som de cascos, não um cavalo, vários. Ele apagou o lampião. A escuridão engoliu a sala. Apenas as brasas do fogão brilhavam como olhos de demônios. Elias caminhou até a janela, espiando por uma fresta nas tábuas. O mundo lá fora era um abismo negro, mas ele sabia que eles estavam lá. Rastreadores, homens que não paravam por causa de chuva ou lama. Ele olhou para a mulher na cama. Quem quer que fosse ela, tinha trazido o inferno para a porta dele. Elias suspirou. Foi até o baú aos pés da cama. Abriu-o. O cheiro de óleo de arma e couro velho subiu, familiar e reconfortante. Ele tirou um cinturão com 2 coldres, 2 revólveres Schofield, pesados, brutais. Ele colocou o cinturão. O peso em seus quadris parecia certo. Parecia que ele estava vestindo sua própria pele depois de anos andando nu. A vida de fazendeiro tinha acabado naquela noite. Elias sabia disso. Ele se sentou na cadeira de balanço no escuro, o Winchester no colo, os revólveres no cinto, e esperou. Se eles queriam a mulher, teriam que passar por ele. E Elias não estava com vontade de receber visitas. O amanhecer chegou cinzento e doente. A chuva tinha parado, deixando para trás uma névoa densa que se agarrava ao chão como fumaça.
Elias não tinha pregado o olho. Ele viu a luz mudar, viu as sombras recuarem. No quarto, a respiração da mulher mudou. O ritmo do sono profundo deu lugar ao despertar irregular da dor. Ele ouviu o farfalhar dos lençóis. Elias permaneceu imóvel na cadeira, nas sombras do canto da sala. Ela se sentou abruptamente. Gemeu, a mão indo direto ao ombro enfaixado. Seus olhos varreram o quarto com pânico. Ela procurou algo na cintura. Não encontrou. Procurando isso, a voz de Elias cortou o silêncio. Ela girou a cabeça, os olhos estreitando-se ao localizá-lo. Sobre a mesa, ao lado da bacia com água sanguinolenta, estava uma pequena Derringer de 2 canos, a arma que estava escondida na bota dela. Elias a tinha encontrado enquanto a acomodava. "Quem é você?" ela perguntou. A voz estava rouca, mas firme. O medo da noite anterior tinha se transformado em cautela agressiva. "O homem que tirou um pedaço de chumbo do seu ombro e não te jogou na chuva", respondeu Elias, sem se mover. "O nome é Elias. E o seu?" Ela hesitou. Avaliou-o. Viu o rifle no colo dele. Viu o modo como ele estava sentado, relaxado, mas pronto para explodir em movimento. "Clara", ela mentiu. Elias sorriu, um sorriso sem humor, que mal tocou seus lábios. "Clara, não tem calos de gatilho na mão direita, moça. Tente de novo." Os olhos dela endureceram. A máscara caiu completamente. "Sara", disse ela. "Sara Vane." O sobrenome pairou no ar como um cheiro ruim. Vane. Silas Vane, o barão do gado. O homem que controlava metade do território com dinheiro e a outra metade com chumbo. Um homem que tinha um exército particular. "Você é parente dele?" Elias perguntou. "Esposa", ela corrigiu. "Propriedade. Fugitiva." Elias assentiu lentamente. Isso explicava a bala cara. Explicava o desespero. Ninguém roubava de Silas Vane, muito menos a própria esposa. "O que você pegou dele, Sara?" Ela puxou as cobertas, cobrindo-se defensivamente. "A minha vida. Só isso." Mentira", Elias disse suavemente. Silas Vane não mandaria homens caçarem a esposa no meio de uma tempestade só por orgulho. Ele mandaria um aviso. Se ele mandou caçadores, é porque você levou algo que vale mais que o orgulho dele. Sara ficou em silêncio. O olhar dela era desafiador. "Eles estão perto?" Ela mudou de assunto. "Estão. Ouvi os cavalos na madrugada. Devem estar esperando a neblina baixar para cercar a casa." Ela tentou se levantar. As pernas falharam. Ela caiu sentada na cama, arfando de dor. "Eu tenho que ir. Você não vai a lugar nenhum." Elias se levantou. Foi até o fogão e serviu uma caneca de café preto, forte o suficiente para acordar um morto. "Se sair por aquela porta, você morre em 100 metros. Se ficar, talvez viva até o almoço." Ele estendeu a caneca para ela. As mãos dele se tocaram. Houve uma pausa, uma tensão estática. Ela olhou para as mãos dele, grandes, calejadas, mas firmes. "Mas por que está me ajudando?" ela perguntou, aceitando o café. "Você sabe quem ele é, sabe o que ele vai fazer com você se o encontrarem aqui comigo." Elias caminhou até a janela. A neblina estava começando a se dissipar, revelando as formas fantasmagóricas das árvores no limite da propriedade. "Talvez eu não goste de homens que batem em mulheres", ele disse, olhando para fora. "Ou talvez eu tenha contas antigas com o destino." "Ele vai matar você, Elias." "Muitos tentaram", ele murmurou. Então, ele viu um movimento na orla da floresta, um brilho de metal, o reflexo do sol nascente em uma luneta. "Abaixe-se!" Elias gritou, girando e derrubando a mesa de tampo pesado. Crack! A janela explodiu para dentro. Vidro e madeira voaram pela sala. A caneca de café na mão de Sara estilhaçou-se, espalhando líquido quente e cerâmica. Ela se jogou no chão, rolando para trás da cama. Elias deslizou pelo assoalho, ficando atrás da mesa virada. Outro tiro. A bala perfurou a madeira da parede atrás dele, levantando uma nuvem de poeira. Rifles de longo alcance, Sharps, atiradores de elite. "Quantos?" Sara gritou.
A voz tensa, mas sem histeria. Ela já tinha uma faca na mão. De onde ela tinha tirado aquela faca? Elias não sabia. Viu o brilho de um, mas Silas não manda um batedor sozinho. Devem ser 3 ou 4 para segurar a posição até o grupo principal chegar. O tiroteio parou tão subitamente quanto começou. O silêncio voltou, agora carregado de pólvora e ameaça. Elias! Uma voz gritou lá de fora, profunda, arrastada, com sotaque sulista. Sabemos que a vadia está aí. Mande-a para fora e você continua respirando. Mantenha ela aí. E queimamos esse casebre com vocês 2 dentro. Elias olhou para Sara. Ela estava encolhida no canto, pálida, segurando o ombro sangrando novamente. Mas seus olhos estavam fixos nele, esperando a decisão. Ele poderia entregá-la. Seria fácil. Abrir a porta, jogá-la para fora, voltar para sua vida de silêncio e fantasmas. Ele olhou para a marca no chão onde o sangue dela tinha pingado na noite anterior. Ei! Elias gritou de volta. Quem está falando? Aqui é o capataz Rourke, seu caipira de merda. Não teste minha paciência. Rourke. Elias conhecia a reputação. Um sádico que gostava de tirar a pele das pessoas enquanto elas ainda estavam vivas. Elias checou o tambor do Schofield. 6 balas. Winchester carregado. Cara, ele sussurrou. Ela olhou para ele. Você sabe atirar com rifle? Ela assentiu. Ele deslizou o Winchester pelo chão até ela. Mantenha a cabeça baixa. Se ver algo se mexendo que não seja eu, atire. O que você vai fazer? Ela perguntou, pegando a arma com familiaridade assustadora. Vou responder ao Sr. Rourke. Elias rastejou até a porta dos fundos. A maioria esperaria que ele ficasse entrincheirado. Homens como Rourke eram arrogantes. Eles achavam que fazendeiros tremiam de medo. Elias abriu a porta dos fundos silenciosamente. O vento gemia. Ele saiu, agachado, movendo-se para a grama alta que circundava a lateral da casa. A chuva tinha transformado o solo em um pântano, o que abafava seus passos, mas o deixava lento. Ele contornou a casa. Viu o primeiro homem. Estava agachado atrás do poço, recarregando um rifle. De costas para Elias. Erro de amador. Ou excesso de confiança. Elias avançou. 3 passos rápidos. O homem ouviu o som de sucção da bota na lama e começou a virar. Tarde demais. Elias usou a coronha do revólver, um golpe seco na têmpora. O som de osso estalando foi abafado pelo vento. O homem caiu como um saco de batatas. 1 a menos, mas o movimento alertou os outros. Contato à direita, gritou alguém. Tiros rasgaram o ar, levantando géiseres de lama ao redor de Elias. Ele se jogou atrás de uma pilha de lenha. As balas mordiam a madeira, enviando lascas afiadas em seu rosto. De dentro da casa, o Winchester rugiu. Sara! Um dos atiradores na linha das árvores gritou e caiu, silenciado. Ela era boa, malditamente boa. Elias aproveitou a distração, levantou-se e disparou 2 vezes. O homem que corria para flanquear a casa girou no ar, atingido no peito e caiu na lama. Faltava Rourke. O silêncio desceu novamente, mais pesado agora. Elias estava ofegante, o coração batendo contra as costelas como um prisioneiro tentando escapar. A chuva fina começou a cair de novo. Você é bom para um plantador de milho. A voz de Rourke veio de trás do celeiro. Mas você cometeu um erro, amigo. Elias franziu a testa. Que erro? Achou que éramos só nós. O som de um trovão ribombou. Mas não veio do céu, veio do chão. Cavalos. Dezenas deles. Elias olhou para a estrada. Surgindo da neblina, como cavaleiros do apocalipse, vinha o resto do bando. Pelo menos 20 homens. E à frente deles, montado em um garanhão negro que parecia feito de sombras e ódio, estava Silas Vane. Ele usava um terno preto impecável, apesar da viagem. Um charuto queimava em seus lábios. Elias correu de volta para a casa. As balas de Rourke zuniram por sua cabeça, mas ele não parou. Entrou pela porta dos fundos, trancando-a com o ombro. Sara estava na janela, pálida como a morte. Eles chegaram, ela disse. Não era uma pergunta. Chegaram.
confirmou Elias. Ele foi até as janelas, fechando as persianas de madeira pesada, trancando-as com barras de ferro. A casa mergulhou na penumbra. E agora? Ela perguntou, a voz tremendo pela primeira vez. Elias começou a carregar os revólveres com munição extra que tirou de uma caixa sobre a lareira. Agora a gente descobre quanto tempo leva para 20 homens derrubarem uma casa. Ele olhou para ela. Havia sangue fresco na faixa do ombro dela. O esforço de atirar tinha reaberto a ferida. Você precisa estancar isso, ele disse apontando. Ela ignorou. Elias, o que eu roubei, não importa agora. Ele cortou. Importa, ela gritou. Ela enfiou a mão no espartilho por baixo do vestido rasgado e tirou um pequeno caderno de couro preto. Não é dinheiro. São nomes, datas, as rotas de contrabando, os juízes que ele comprou, os senadores. Elias olhou para o caderno. Aquilo não era apenas um roubo, era uma sentença de morte para Silas Vane e para qualquer um que o visse. Você roubou o império dele, Elias constatou. Eu roubei a minha liberdade. Ele ia me vender, Elias, para um governador no México, como se eu fosse uma égua premiada. A raiva na voz dela era palpável, quente. Elias se aproximou. Pela primeira vez, ele viu a mulher por trás da arma e do medo. Viu a coragem desesperada de alguém que preferia morrer a ser acorrentada. Ele tocou o rosto dela, limpando uma mancha de lama com o polegar. O gesto foi surpreendentemente terno. Ela parou, a respiração presa, os olhos fixos nos dele. Ele não vai levar você, Elias prometeu. A voz dele era baixa, perigosa. Não enquanto eu estiver de pé. Um estrondo abalou a casa. Eles estavam arrombando a porta da frente. Vá para o alçapão, Elias ordenou, empurrando-a para o tapete no centro da sala. Não, eu luto. Você sangra. Vá para o maldito alçapão e só saia se eu estiver morto. Ela hesitou, mas o olhar dele não admitia discussão. Ela puxou o tapete, abriu a portinhola de madeira no chão. Elias, ela começou. Vá. Ela desceu. Ele fechou a porta. Puxou o tapete de volta. E então a porta da frente explodiu. Fumaça e lascas de madeira encheram a sala. Elias não esperou a poeira baixar. Ele abriu fogo. Os dois Schofields cuspiram morte. Bam, 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 bam. 4 tiros. 3 homens caíram na soleira da porta, bloqueando a entrada para os que vinham atrás. Gritos de dor e raiva. Elias rolou para trás do sofá virado. As balas dos invasores estraçalharam a mobília, transformando a sala em uma tempestade de farpas e enchimento de algodão. Queimem! Queimem tudo! A voz de Silas Vane gritou lá fora. Elias viu o brilho alaranjado pelas frestas da janela. Tochas. Eles iam defumar a toca. O calor começou a subir. A fumaça entrava por baixo das portas, acre, sufocante. Elias tossiu, os olhos ardendo. Ele tinha que sair, mas sair era suicídio. De repente o alçapão se abriu. Sara saiu, o rosto coberto de fuligem, segurando 2 bananas de dinamite. Elias arregalou os olhos. Onde diabos você achou isso? Ele gritou, sobre o barulho dos tiros. No seu porão, junto com as ferramentas de mineração. Você era mineiro? Eu era muitas coisas. Ele retrucou. Ela acendeu os pavios no fogão ainda quente. Cubra os ouvidos. Ela correu para a janela dos fundos, arrancou a tranca e jogou a dinamite para fora, na direção onde Rourke e seus homens se agrupavam. Elias se jogou sobre ela, cobrindo o corpo dela com o dele no chão. Bum! A explosão sacudiu o mundo. A parede dos fundos da casa cedeu, tábuas voando como confete. O som foi físico, um soco no peito, gritos, cavalos relinchando em pânico, caos absoluto. Agora! Gritou Elias. Ele a puxou pela mão. Eles correram através do buraco na parede, saindo para a fumaça e a chuva. O cenário era um pesadelo, corpos no chão, homens atordoados, rastejando na lama. O celeiro estava pegando fogo, as chamas lambendo o céu cinzento. Para o celeiro! Elias apontou. Os cavalos! Eles correram.
O ar zumbia com balas perdidas. Um homem surgiu da fumaça na frente deles, erguendo um facão. Elias nem desacelerou, disparou a queima-roupa. O homem caiu para trás. Eles entraram no celeiro em chamas. O calor era insuportável. Os cavalos de Elias, Castor e Pólux chutavam as baias, os olhos brancos de terror. Elias abriu as portas das baias. "Monte!" Ele gritou para Sara, ajudando-a a subir em Castor. Ela montou de lado, gemendo de dor, mas segurando as rédeas com firmeza. Elias montou em Pólux. O portão principal do celeiro estava bloqueado por uma carroça que os homens de Vani tinham empurrado. "Não tem saída!" Sara gritou. Elias olhou para a parede lateral do celeiro. A madeira estava velha, podre e agora queimando. "Segura firme!" Ele gritou, ecoando a frase da noite anterior. Ele esporeou o cavalo. Pólux, um animal de guerra, entendeu. Ele avançou, ganhando velocidade no curto espaço. Elias mirou na parte mais frágil da parede em chamas. Ah! Os cavalos se chocaram contra a madeira queimada. A parede cedeu com um estrondo de faíscas e brasas. Eles irromperam para o ar livre, voando através de uma cortina de fogo. Caíram na lama do lado de fora, os cavalos escorregando, mas recuperando o equilíbrio. Silas Vane estava lá. Ele estava a 20 metros, montado em seu cavalo negro, o rifle apontado calmamente para eles. Ele não parecia abalado pela explosão. Ele sorria. "Sara, querida", disse ele, a voz projetada com clareza estranha. "Hora de voltar para casa." Sara puxou a Derringer, mas a distância era grande demais. Elias estava com o revólver vazio. Ele tateou o cinto. 2 balas, apenas 2. Suas mãos tremiam. Não, ele respirou fundo. O tempo desacelerou. Ele viu o dedo de Silas apertando o gatilho do rifle. Elias abriu o tambor do Schofield, ejetou as cápsulas vazias. O som delas caindo na lama foi imaginário, mas ele sentiu. 1, 2. Fechou o tambor. Silas disparou. A bala atingiu Elias no ombro esquerdo. O impacto o jogou para trás na cela. A dor foi um clarão branco. O braço esquerdo ficou inútil. Mas a mão direita era a do pistoleiro. Ele levantou o revólver. Não mirou. O instinto mirou por ele. Bang! O tiro atingiu o peito do cavalo de Silas. O animal empinou, gritando, e caiu de lado, prendendo a perna do barão sob seu peso esmagador. Silas gritou, a compostura quebrada. "Vai!" Elias berrou para Sara. Ela hesitou. Olhou para ele sangrando, cercado. "Elias, vai, leve o caderno. Faça valer a pena." Os homens de Silas estavam se recuperando da explosão, correndo em direção a eles. Sara olhou para Elias uma última vez. Havia lágrimas misturadas à fuligem em seu rosto. E algo mais, uma promessa. Ela girou o cavalo e disparou em direção à floresta, desaparecendo entre as árvores. Elias ficou. Ele virou o cavalo lentamente para enfrentar a horda que vinha. Silas Vane estava tentando se libertar do cavalo morto, puxando uma pistola dourada do cinto. Elias sorriu. O sangue escorria pelo seu braço, pingando de seus dedos. Ele tinha uma bala no tambor. Uma bala para o homem que mandou o inferno para sua varanda. Elias desceu do cavalo. As pernas pesavam 1 tonelada. Ele caminhou em direção a Silas, ignorando os tiros que começavam a estalar ao seu redor, levantando terra. Eram tiros ruins, tiros de homens assustados. Eles viam um demônio caminhando na lama, não um homem. Silas finalmente se soltou. Ele se ergueu, sujo de lama, a pistola dourada tremendo em sua mão. "Quem é você?" Silas gritou, o medo finalmente chegando aos seus olhos. Elias parou a 5 passos dele. A chuva recomeçou, fria, limpa. "Ninguém", disse Elias. "Apenas o homem que segurou firme." Silas levantou a arma. Elias foi mais rápido. O movimento foi um borrão. O último tiro do Schofield rugiu. A bala atingiu Silas Vane bem no meio da testa. O X riscado na bala que ele mandara para Sara, agora devolvido ao remetente metaforicamente. Silas caiu para trás, morto antes de tocar o chão. O silêncio caiu sobre o campo de batalha.
Os homens de Vem pararam. O líder estava morto. O pagamento tinha acabado. O medo tomou conta. Elias ficou ali, balançando, a visão escurecendo nas bordas. Ele viu Rourke se levantar nos escombros da casa, sangrando, mas vivo, apontando um rifle para ele. Elias tentou levantar a arma. O clique seco do cão batendo no vazio. Fim da linha. Ele fechou os olhos, sentindo a chuva no rosto, esperando o impacto. Cabum! Um tiro de rifle, alto, poderoso, vindo da floresta. A cabeça de Rourke explodiu como uma melancia podre. Elias abriu os olhos. Na orla da floresta, montada em Castor, estava Sarah, o Winchester fumegante em suas mãos. Ela não tinha ido embora. Os mercenários restantes olharam para o corpo de Silas, depois para Rourke, depois para o demônio sangrando na lama e a valquíria na floresta. Eles baixaram as armas. Um por um, viraram as costas e começaram a caminhar para longe. Ninguém queria morrer de graça. Elias caiu de joelhos. A lama era fria, mas acolhedora. Sarah galopou até ele. Ela saltou do cavalo antes mesmo dele parar, correndo e deslizando na lama até ele. Elias! Ela segurou o rosto dele. Suas mãos estavam quentes. Você ficou... Ele sussurrou, a voz falhando. Você disse para segurar firme. Ela sorriu, as lágrimas lavando o rosto sujo. Eu não solto fácil. Ela passou o braço dele pelo ombro dela. Vamos, temos que sair daqui. Eles podem voltar, ou outros podem vir. A casa... Elias olhou para a ruína fumegante de sua vida. Era só madeira, disse ela. Vamos construir outra, ou roubar uma. O que você preferir? Elias riu. Doeu, mas foi bom. Eles caminharam, tropeçando, apoiando-se um no outro, em direção aos cavalos. 2 sobreviventes quebrados, colados pelo sangue e pela pólvora. Enquanto montavam, Elias olhou para ela. O caderno estava seguro no espartilho dela. O império de Vane iria ruir. Mas isso era problema para amanhã. Hoje eles estavam vivos. Elias segurou as rédeas com a mão boa. Sarah emparelhou o cavalo ao lado dele. Ela estendeu a mão. Ele a segurou. O calo no dedo dela roçou contra o dele. Não precisaram dizer nada. Deram as costas para a fumaça e cavalgaram em direção às montanhas, onde a tempestade estava se dissipando e um raio de sol pálido, mas teimoso, começava a rasgar as nuvens. O Velho Oeste era um lugar brutal, mas naquele dia a morte tinha saído de mãos vazias.